Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para meditarmos um pouco na palavra do Senhor e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Para a nossa fé. Qual tem sido a sua prioridade nestes dias? Certamente, diante das dificuldades, não é? Das ameaças, das incertezas, pensamos muito em nossa família, como temos um dinheiro, uma reserva, as dificuldades. Será que vai faltar alguma coisa? Será que vamos conseguir realizar as coisas que precisam na nossa família, cuidar dos nossos filhos? Eu quero dizer algo para você que em todo tempo nós vemos na palavra de Deus. Em todo momento da leitura bíblica, há uma demonstração de um Deus altíssimo e poderoso que guarda os seus servos, que protege os seus filhos, que ampara aqueles que têm necessidade, um Deus que se preocupa com aqueles que passam por dificuldade. Existe uma providência, não é uma providência humana, mas eu me refiro a uma providência divina, algo que só Deus pode fazer. E aqueles que esperam no Senhor verdadeiramente são atendidos, fortalecidos, e o Senhor os supre através dessa providência, levando-os realmente a vencer as dificuldades. E é disso que nós precisamos. Nós podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. É impressionante como Deus tem uma providência para cada um de nós a cada dia. Uma providência até de livramento. De quantos acidentes, roubos, enfim, situações o Senhor nos tem livrado. Não sabemos porque não percebemos, mas certamente o Senhor entra com essa providência diariamente sobre nós. É algo extraordinário na nossa vida ordinária. Mas veja só, né? Aquilo que nós estamos vendo nesse tempo é o ensinamento da palavra de Deus sobre a formação da igreja. Como viviam realmente os apóstolos, os discípulos, qual era a tarefa deles, o que eles estavam preocupados em fazer. E as pessoas que recebiam a palavra, como elas viviam? Qual era a disposição das pessoas que criam no Evangelho? Ontem vimos que Lídia se converteu e abriu as portas da sua casa para que os apóstolos e aquelas pessoas convertidas estivessem ali compartilhando, tendo uma comunhão santa através do ensino da palavra. Hoje vamos continuar no capítulo 16, do verso 16 até o verso 18. Está escrito: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então nós vemos aqui a cura de uma jovem adivinhadora. Veja que teor interessante dessa carta, que teor interessante dessa explicação daquilo que nós estamos vendo aqui. Paulo, eles com os irmãos foram até o lugar de oração e o que aconteceu? Nos saiu ao encontro uma jovem. Uma jovem está escrito na palavra possessa de um espírito adivinhador. Sim, um espírito adivinhador do mal. Era algo que não vinha da parte de Deus. Era possessa, era dominada, possuída por um espírito adivinhador, o qual adivinhando, veja só qual era o objetivo, o qual adivinhando dava grande lucro aos senhores, ou seja, tinham pessoas que usavam essa moça para ganhar dinheiro. Então isso certamente não vinha da parte de Deus. Era algo maligno, não é? Interesseiro, que os homens estavam envolvidos ali, e essa moça era possuída por esse demônio, não é? E o que aconteceu é que ela foi ao encontro de Paulo, e o demônio, a fim de continuar sendo aceito pelas pessoas e trazendo lucro aos seus senhores, falava para as pessoas que estavam ouvindo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, não é? E vos anunciam o caminho da salvação. Puxa vida, né? De repente uma confirmação, uma coisa que estava afirmando que aqueles homens eram homens de Deus. Deviam deixar para lá. Nada disso. Ela fez isso por muitos dias.
E Paulo, através do discernimento do Espírito Santo, entendeu, percebeu que aquela mulher, que aquela menina, aquela jovem estava possessa desse espírito adivinhador. Então, indignado, já cansado durante tantos dias de ouvir a mesma coisa, ele repreendeu aquele demônio. Então ele disse assim, Paulo já indignado, voltando-se, disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Você está vendo aqui? Não havia comunhão. Não era o mesmo espírito. Não havia realmente nenhum tipo de concordância entre eles. Um era o espírito enganador, da mentira, que se fazendo passar até por alguma coisa parecida com a santidade, na verdade, possuía aquela jovem, dava lucro àquelas pessoas, era algo maligno, não tinha nada a ver com o procedimento cristão que Paulo e que os discípulos estavam pregando naquele momento. Então Paulo, com a autoridade de Deus sobre a sua vida, através do Espírito Santo, repreendeu aquele demônio em nome de Jesus, retira-te dela. E o demônio saiu imediatamente. Que coisa interessante nós aprendemos aqui, hein? Nós podemos ver muitas pessoas falando, às vezes, olha, é o Deus Altíssimo, sigam este homem, o caminho da salvação. Que coisa interessante para aprender aqui, não é? Perceber que muitas pessoas estão falando em nome de Jesus, mas na verdade são espíritos enganadores, vindo exatamente não para levar pessoas para o caminho da salvação, mas para manipulá-las, aprisioná-las, possuí-las. Preste atenção nisso, porque a verdade está em Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Tome cuidado com estes caminhos que estão por aí, muitas vezes até se parecendo com as coisas de Cristo, mas são mentirosos e têm somente um interesse: dinheiro, manipulação, controle, possessão, domínio. São caminhos de morte. Que você fique firme e seja sempre fortalecido na fé.